sejam muito bem-vindos a esta Semana Nacional da Família. E hoje nós estaremos trabalhando esse tema, relacionamento pessoal e redes sociais, né? Existia essa experiência do approach, da proximidade, e entrou uma internet aí, e os relacionamentos passaram a serem também um pouco mais virtuais. Hoje, até mesmo para os encontros comunitários, o pessoal pergunta, vai mandar o link? Porque os encontros também passaram a estarem nesta ordem. Então, Júlio, pode subir ali, por favor. Estamos com o pessoal da Pascom nos atendendo à distância também na transmissão. Você pode encontrar o link no Pascom Brasilândia. No Pascom Brasilândia, e você também encontra na Paróquia São José, no PSJ 19. PSJ 19. Então, acolho Denilson, acolho Viviane, que vieram também nesta noite partilhar um pouco da sua experiência conosco nessa Semana Nacional da Família. E acolho cada um de vocês que estão aqui presentes, também participando conosco. Vamos fazer uma oração no início desse nosso encontro. Fiquem bem à vontade, vocês também, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a luz de Deus, a proteção da Sagrada Família de Nazaré e que sejamos conduzidos pela graça do Espírito Santo a comunicarmos, partilharmos aquilo que também Deus suscita neste momento presente de partilha e também no coração das pessoas que nos acompanham, que podem também interagir conosco. Seja através desse link, ou mesmo vocês que vieram aqui, estão presentes aqui conosco. Vamos construir juntos esse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Supliquemos também a proteção da Beata Virgem Maria sobre todos nós e nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Bom, boa noite a cada um de vocês. Meu nome é Padre Márcio Campos, sou religioso dos Padres Cavanes e a serviço aqui também na região episcopal Brasilândia, no setor família. Quero acolher também os sacerdotes que estão aqui presentes, os padres também aqui presentes, e cada um de vocês, leigos, família, que vieram participar deste momento aqui, que possamos viver uma linda unidade de comunhão. E acolho novamente vocês, Denilson, Viviane, para esse espaço de partilha. Lá na transmissão nós temos o Júlio, da Pascom, que está organizando para nós ali as imagens, Nós estamos ainda aqui com esse banner aparecendo na tela, mas logo, logo vai chegar também a imagem do espaço onde nós nos encontramos, desta sala, para cada um de vocês que estão aí.
Bom, sejam muito bem-vindos. Eu acho que começamos nos apresentando então, né? Bom, boa noite a todos. E é uma alegria nós estarmos aqui hoje, Padre, né, poder partilhar um pouco, fazer um momento de partilha, que dentro da formação a partilha nos enriquece. Bom, eu sou o diácono Denilson, sou diácono permanente. Minha esposa Viviane, somos casados há 24 anos. Temos um casal de filho, o Gabriel tem 19 anos. Ele é postulante dos Carmelitas Mensageiros, ele mora em Barretos. E eu tenho uma filha, Maria Rita, de 15 anos, que estou em casa estudando, né? E nós somos missionários da comunidade Aliança de Misericórdia. Hoje nós residimos aqui no sítio Botuquara, onde é a nossa casa-mãe, onde nós desenvolvemos todos os nossos trabalhos. Eu também estou na região Brasilândia. Hoje eu sirvo numa capela, Capela São Marcos, ali dentro da Aliança de Misericórdia. E de formação, eu sou formado em administração de empresas, depois eu fui fazer teologia, fiz filosofia. Ultimamente acabei de concluir uma especialização em família e matrimônio pelo Pontifício Instituto São João Paulo II, onde acabei agora alguns meses de cursar sobre o setor de pastoral familiar, né? Então, as coisas estão mais frescas para a gente poder ajudar. E também fiz pela Locus Mariológicos de Roma um curso sobre o matrimônio bíblico, né? E nós atuamos dentro da Aliança Misericórdia também com famílias, né? Trabalhamos também com jovens, mas o nosso foco é sempre estar trabalhando nas formações de casais, de família. Esposinha. Eu tenho 47 anos, né, como ele falou, nós somos casados há 24 anos. Eu sou formada em Ciências Econômicas, tenho uma especialização na FGV de Gestão de Pessoas. Atualmente estou estudando Psicologia Tomista e faço parte também, além da comunidade como missionária, do apostolado das mães que rezam para os sacerdotes. O grupo AMAS, junto com o padre Fábio Vanderlei, do Instituto do Verbo Encarnado. E é uma alegria estar aqui com vocês, poder partilhar um pouquinho daquilo que Deus primeiramente fez e faz na nossa família, né? Ele que primeiro nos chamou e constituiu, né? E podemos partilhar um pouquinho desse tema tão rico hoje, tão atual, que é o relacionamento pessoal dentro do matrimônio e as redes sociais, né? E quando nós falamos um pouco de relacionamento pessoal, eu acho que o tema é muito propício para a Semana da Família, né? Porque relacionamento pessoal não é relacionamento individual, mas é entre os membros da família. E é uma abordagem que nós vamos encontrar em 3 ciências que estudam isso, né? Claro, a principal nós vamos encontrar na teologia, que é o próprio Deus, relação. Nós vamos olhar um pouco no campo filosófico e depois um pouco no campo social para fechar o nosso pensamento, de nossa partilha. Então, e depois também se situar hoje, que é uma nova realidade, os relacionamentos pessoais, né, Padre? O relacionamento virtual, que também faz parte, principalmente depois o período pandêmico que nós vivemos e pós-pandemia, é uma realidade hoje que nós nos encontramos, né? Nós estamos aqui num espaço físico, dialogando, e hoje nós nos encontramos também no espaço virtual. Então, essa nossa formação, esse nosso bate-papo está sendo possível, acredito que até pessoas de outros estados, né, o link vai sendo compartilhado, então peço que você compartilhe também nas suas redes sociais. Quando nós vemos uma multidão começa a assistir e dá a possibilidade de um outro momento nós temos acesso também ao conteúdo. E aquilo que hoje, né, nós compartilhamos na rede, fica na rede, né? Então, não só os que estão neste momento participando conosco, mas aqueles que virão, né, a tomar conhecimento também dessa reflexão, desse espaço de partilha.
Então, acolhemos novamente cada um de vocês, esses que também nos acompanham pelas redes, pelas mídias da PASCOM, da nossa região episcopal Brasilândia, e também as mídias aqui desse espaço, né, do Paróquia São José. Muito bem. Eu queria iniciar olhando o primeiro slide que nós temos da apresentação, ilustra uma mulher em frente a um espelho, e ela está com sua mão tocando esse espelho, né? O relacionamento pessoal que nós temos como compreensão é o relacionamento com o outro. Quando nós fechamos em si mesmo, né, até a imagem um pouco narcisista, né? Ela está olhando no espelho, ela vê a sua face, mas não é ela, é a imagem dela. Então só tem uma pessoa ali. E esse toque na tela, né, do espelho demonstra também que muitas vezes nós temos uma imagem real que somos nós e temos algo que reflete. Nem sempre aquilo que é refletido no espelho, ele é a imagem real. Então os relacionamentos são construídos através da nossa personalidade, através daquilo que nós temos como ser e entendemos como ser. Porém, quando nós olhamos o relacionamento pessoal à luz da teologia, nós vamos pegar que Deus criou o ser humano por algum motivo. E Ele nos chama à vida, nos dá essa possibilidade por um motivo, se não ser por amor. Esse amor que Deus nos chama, o ser humano, esse amor que Ele derrama sobre nós, é fruto de um relacionamento. Nós vamos ver o relacionamento trinitário. Essa relação, Deus não se faz, mas Deus é família. O Pai ama o Filho ama o Pai, e essa relação de amor se derrama no Espírito Santo. Então vejamos que na criação, aquilo que é uma vocação fundante e inata de todo ser humano é o amor. Então, pois o homem foi criado à imagem e semelhança, se vai dizer. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós somos relação de amor. Então o homem, ele é um ser relacional. Nós não somos um ser que vive isolado. O isolamento, a solidão, geralmente nos leva a uma doença psíquica, nos leva a um estágio de nossa alma, de uma solidão não em Deus, mas uma solidão em que nós levamos a um sentido não humano do que nós somos chamados. Que o homem e a mulher, assim nós vamos ver nas Sagradas Escrituras, tenham sido criados um para o outro. Então nós vamos ver que dentro do próprio Gênesis da criação, Deus, quando cria o homem, Ele vai falar: façamos o homem a nossa imagem. E aquela relação trinitária faz com que o homem seja criado à imagem de Deus. E se nós somos imagem, nós somos relação de amor. Porém, após Deus criar o homem, Deus também vê que o homem está só, vive na solidão, e aí ele olha para aquele homem e fala: seria bom que nós criássemos uma companheira, uma auxiliar. E aí Deus, em Gênesis 2, versículo 18, vai falar: não é bom que o homem esteja só. É bom que ele tenha um relacionamento pessoal com algum semelhante. E aí nós vamos ver que essa relação, essa íntima comunidade de vida e amor conjugal, fundada pelo Criador e dotada de leis próprias. Então nós vamos ver que existem leis naturais no relacionamento humano, que perspassa também no relacionamento pessoal da vida matrimonial. Existe uma ordem que Deus cria, existe uma ordem no relacionamento homem-mulher com sua prole, com a sociedade. E essa íntima comunidade de vida e de amor conjugal é fundada pelo Criador e dotada de leis próprias. É instituída também pelo contrato matrimonial, ou seja, é irrevogável consentimento pessoal, por meio do ato humano,
com qual os cônjuges mutuamente se dão e se recebem. Nasce uma instituição também à face da sociedade, confirmada pela lei divina. Ou seja, né, quando nós estamos diante de um sacerdote ou de um diácono, naquele momento nós damos um ao outro o nosso consentimento. Então, a gente se dá um ao outro. E esse é o desejo de Deus, né? Como o Denilson disse, está em Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, naquele momento, o meu esposo me recebe e eu recebo ele. Ele recebe a minha liberdade. Eu dou a ele aquilo que eu sou e ele dá a mim aquilo que ele é. Então, ali nós nos tornamos uma só carne. E é interessante porque no relacionamento pessoal existe esse consentimento, né? Dentro da vida familiar, quando nasce a primeira célula da sociedade, que é a família, ela nasce a partir de um consentimento. Então eu vou consentir a minha esposa e ela a mim. E quem confirma depois, né? Quando nós pegamos o rito matrimonial, acho que todos aqui lembram no dia do casamento, o momento do diálogo, né? Depois do momento do diálogo, a gente tem o consentimento. Após isso, nós vamos ver que quem confirma é o próprio Deus perante a igreja. Então veja que esse relacionamento que nasce de um amor, de uma relação recíproca, é confirmada por Deus. Não é um relacionamento que nós parte de um desejo apenas, ou de uma questão, de um apetite, pode ser um apetite sexual, ou um desejo que não seja um desejo econômico, mas não, é muito mais profundo o relacionamento pessoal dentro da vida matrimonial. Inclusive eu trouxe aqui o rito matrimonial para não utilizar as minhas palavras, mas aquilo que a igreja nos ensina. Na aceitação do consentimento, vai dizer assim: Deus confirme esse compromisso que manifestastes perante a igreja, e derrame sobre vós a sua bênção. Ninguém separe o que Deus uniu. Então veja que nesse caminho desse relacionamento pessoal que nós encontramos dentro do leito matrimonial, quando nós nos unimos, é Deus que confirma e Ele que abençoa, e depois diz: aquilo que Deus uniu, ninguém mais o separe. E é interessante porque na ordem, o matrimônio existe uma ordem ao bem. Ou seja, aquilo que Deus sonhou na sua essência, que é dos esposos, o relacionamento pessoal entre os esposos, que vai refletir no relacionamento da prole, ou seja, dos filhos. E isso não para nessa pequena sociedade, nessa pequena comunidade. Vai também ser influenciada na sociedade em que nós estamos. Então veja, existe uma ordem que é natural: o bem dos esposos, o bem da prole e o bem da sociedade. Aí existe um termo muito usado muitas vezes na pastoral familiar, nos nossos convívios: se a sociedade está doente, é fruto de uma família doente. E aí eu vou um pouquinho mais: os filhos doentes são reflexo de uns pais doentes. Então veja, a sociedade como está hoje? Uma sociedade que vive em paz, uma sociedade que prospera, uma sociedade que está vivendo a sua liberdade na plenitude, que vive o amor? Se nós olharmos e nossa resposta for sim, então demonstra que a família, esse núcleo, que é o núcleo principal de uma sociedade, de uma nação, ela está bem. Mas quando nós olhamos e vimos que isso não anda tão bem, nós vamos ver que a família não anda bem. O que isso significa, essa unidade indefectível das duas vidas? É sublinhado pelo próprio Senhor quando lembra na origem o desígnio do Criador: de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Veja que o relacionamento pessoal dentro da relação, a vida matrimonial,
é estar um dentro do outro, ou seja, uma só carne. E para estar um dentro do outro, eu preciso de fazer um exercício de esvaziar-se de mim para que o outro possa entrar em mim. Nilson, por essa explanação, nós vamos também percebendo que é como replicar aquilo que é a própria relação do Eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta comunhão contínua de amor, essa contínua presença nesta relação. Então, como frutos desse Criador, somos convidados também a esta relação com Ele, mas experimentando já aqui na Terra, seja no relacionamento da família, com as pessoas que encontramos, ou seja, somos destinados, ou capazes, capacitados a esse relacionamento contínuo, de amor, de amância contínua. Muito bem. E não basta somente isso, Como o padre falou, nós somos capazes. Nós somos capazes de amar, somos capazes de nos relacionar. É bonito também de perceber, porque o Karol Wojtyla, eu vou ler um trechinho aqui, que ele cita São Tomás, de Aquino. Ele fala que o amor também tem que ser, não qualquer amor, como o padre disse, Nós precisamos entender que o amor que hoje é muito relativo, quando nós falamos de amor, a gente imagina a parte sexual, tão pejorativo, Mas é um amor que vem de Deus, essa é a relação trinitária, onde o Espírito Santo ele nos impulsiona realmente, dado por Deus, que habita em nós através do batismo, a nos amar de forma benevolente. São Tomás de Aquino vai falar, de que forma esse amor benevolente? Onde eu não olho aquilo que foi falado na relação do matrimônio. Quando eu digo sim, eu estou entregando minha liberdade ao meu esposo. Então, eu estou entregando o meu amor a ele, tudo aquilo que eu sou, confiando a ele, e ele a mim. Então, eu não vou amar no ponto de vista daquilo que ele faz por mim, mas eu vou amá-lo a partir daquilo que ele é. Então, porque ele é filho de Deus, e Deus confiou ele a mim, e ali eu vou amá-lo, não de forma egoísta, como o mundo nos mostra, que é um amor utilitarismo, e inclusive nós vamos falar mais para frente sobre isso, mas um amor divino, um amor que eu não precisa ter nada em troca, eu tenho que me doar a ele, ele se doa. Então esse amor chama amor benevolente, inclusive está na página 67 do livro... Amor e Responsabilidade. Amor e Responsabilidade. É um livro muito bom que se fala sobre a questão, uma indicação, do então cardeal Karol Wojtyla, futuro Papa e hoje santo da nossa igreja, Esse amor benevolente podemos chamar de recíproco, Esse amor recíproco, então, é quando amo a pessoa sem esperar receber nada em troca, e nesse movimento contrário experimento também esse amor da pessoa. E o encontro deste amor gera a presença de Jesus, porque Ele é o amor, Ele é a plenitude do amor, é o amor do coração do Pai. Então, às vezes lemos tão rapidamente o texto do Evangelho: se dois de vós estiverem unidos em meu nome. Mas às vezes a gente pode estar até com a igreja cheia, rezando a mesma missa, mas os corações não estão unidos se não existe o amor recíproco. Então, este amor recíproco que se dá nesta relação do casal, na relação do casal é um amor recíproco que replica-se na relação com os filhos, porque aprendem também a amar. Fruto desse amor recíproco, gera essa presença do Eterno, essa presença de Deus na relação. E ali são um. Eu gosto muito do Padre Léo, sabe? Ele dizia assim: olha,
Não tem ninguém mais unido do que um casal pelo sacramento do matrimônio. Porque não são mais dois. Se tornaram um porque geraram a presença de Jesus. E é importante esse contexto do amor benevolente, porque ele é um amor, além de ser gratuito, ele é um amor puro. Quando São Tomás de Aquino traz esse amor, eu uso aqui até São Paulo, quando ele fala da kênose, que Jesus se esvazia de sua divindade, se deixa se esvaziar-se na cruz. O casal também tem sua kênose no altar, onde eu deixo de ser o Denilson, ela deixa de ser a Viviane, e nós nos tornamos o Denilson da Viviane e a Viviane do Denilson. Nos tornamos um. Isso é muito lindo e belo, né? Então, quando nós olhamos esse amor benevolente e o fruto dessa união, onde nós deixamos os nossos desejos, nós mantemos ele, temos as nossas individualidades, a questão particular de cada um, mas por algum momento nós esvaziamos isso, porque o que importa não é a minha felicidade, né? A gente brinca muito quando a gente dá palestra, a gente fala assim: quem casou para ser feliz? Todo mundo levanta a mão. Eu falei: por isso vocês estão nesse curso, para reciclar, porque vocês estão tendo algum problema em casa, né? Porque quando eu caso para ser feliz, eu esqueço de fazer o outro feliz. Então eu casei com a Viviane não para eu ser feliz, mas para fazer ela feliz. Quando eu faço ela feliz, ela me faz feliz. Nós nos tornamos felizes, né? Então esse amor benevolente, ele é um amor que um atrai o outro, né? E não repele. E outra coisa, né? Uma coisa que o padre falou aqui, o padre Márcio falou uma coisa importante. Nós precisamos primeiramente trazer Deus para essa relação, né? Por isso que é uma relação em três, não é uma relação em dois, né? Quando falamos da relação pessoal matrimonial, é isso, trazer Deus para estar entre nós, porque somente em Deus, de verdade, eu consigo amar meu esposo de forma ordenada, né? Porque sem a graça de Deus, nós não vamos conseguir enxergar o outro aquilo que é a maior beleza, porque a gente vai parar nos defeitos, nas dificuldades, e eu não vou conseguir me relacionar, vai se tornando uma barreira, né? Então, é só em Deus, realmente eu vou conseguir amar o meu esposo como ele merece, tendo esse amor recíproco, saindo de mim o tempo todo, né, amor? O tempo todo. O tempo todo. São Tomás coloca aqui uma pontuação que fala que a benevolência é um ato da vontade. Isso aqui é o principal. Não é algo, eu tenho que desejar, sentimental. É um ato da vontade pelo qual queremos o bem do outro. Portanto, o ato da vontade é distinto do amor sensitivo, ou seja, do amor enquanto paixão. Muitas vezes há várias fases, não é o caso hoje, mas vale só ressaltar. No relacionamento do homem e a mulher, nós temos o período apaixonar-se, né, do apaixonamento, depois temos aquele de enamorar-se, depois vai para um caminho do namoro, depois o namoro do noivado, para o casamento. Existem várias fases. E a benevolência é um ato de vontade que ele vai aos poucos se tornando uma realidade, onde nós vamos realmente se conhecendo. Porque aquela primeira paixão, o apaixonar-se, ele nos engana, né? Nosso coração nos engana nesse apaixonar, nós nos perdemos em nós mesmos, né? A própria palavra paixão recorda sofrimento, né? Sim. Esse ato da vontade, então, é uma decisão. E sendo uma decisão, não há domínio, não há conquista, há entrega, confiante. E nesta experiência profunda de entrega, ali que está, eu diria assim, um momento mais sensível dessa relação, porque é um momento onde ocorre a maior vulnerabilidade. Este esvaziamento, esta kenosis, esse nada por amor, é justamente o momento da maior vulnerabilidade. É o momento em que
confiamos, se temos esta relação em Deus, de que é Ele que vai nos ajudando a construir essa casa, mão a mão, deixando-nos conduzir. Porque o contrário disso pode ser domínio, pode ser violência, pode ser opressão. Então, é necessário também maturidade, né? Consciência de uma maturidade muito grande, porque entregar-se, confiar-se sem medida é um momento de vulnerabilidade muito grande para qualquer pessoa. E quando o senhor fala isso, eu me lembrei agora de uma pregação que a gente dá, né? A gente fala justamente sobre isso. O casamento judeu, se você pegar, ele só tem uma tenda, a parte de cima. Então eles se casam em cima de uma tenda. Não tem a lateral, para justamente simbolizar que é o casal, um com o outro, junto com Deus, que vai construindo essa relação, né? Justamente é isso, é uma construção, né? Que nem nós temos 24 anos de casado. Aqui deve ter gente muito mais, que eu estou vendo, cabecinha branca aí, né? Quanta coisa que a gente vai passando na vida. E aí a gente vai construindo essa relação. É um caminho, né? Que a gente fala assim, né? A gente vai pegando até o jeito um do outro, não é assim? Dentro da relação. Quando você vê, fala, tô com uma mania aqui que não é minha. Então, essa intimidade que vai entrando um dentro do outro mesmo, né? Mesmo na diversidade. Quantas coisas, né, amor, que a gente já passou na vida. Eu mesmo queria muito ser mãe, não consegui engravidar. Aí engravidei do Gabriel, tive um descolamento de placenta, foi nosso primeiro calvário dentro do nosso casamento. E lá a gente ficou 6 meses de abstinência sexual para poder segurar o meu filho. E naquele momento eu tive que ter muita compreensão do meu esposo, eu tive que abdicar de ser cuidada, né? Então, eu não podia mais limpar minha casa, não podia fazer mais minhas coisas, meu marido trabalhando, se desdobrando no trabalho, em casa comigo. E aí, o que segurava aquela relação? Não era relação sexual, não era o prazer de ter e possuir o outro, mas era o amor recíproco, de entender que nós estávamos gerando uma vida e essa vida dependia desse amor, desse cuidado entre nós, né? E quando nós falamos de relação, nós começamos a perceber que dentro do relacionamento matrimonial são 2 pessoas que têm famílias diferentes, costumes diferentes, muitas vezes até profissões totalmente diferentes, né? São pessoas totalmente distintas. E quando elas se unem, se encontram, elas vão, dentro daquele relacionamento pessoal, vão construir uma nova identidade, né? Vão formatar aquela família. Existe um pensador, um filósofo chamado Joseph Pieper, ele também é um estudioso no campo da filosofia tomista, e ele vai, inspirado em Santo Agostinho, ele vai dizer que a relação pessoal é, por excelência, o eu que ama, que quer, antes de tudo, a existência do tu. Santo Agostinho daí vai dizer, vai pegando também essa explicação, vai falar que amar implica em dizer, é bom, é maravilhoso que tu exista. Eu quero que todas as forças da minha alma que tu exista. Então veja que o relacionamento pessoal, ele parte de uma relação assim, vai dizer Martin Buber, o eu e o tu, a relação de eu com o outro. Não existe a relação eu com a coisa, né? Nós estamos aqui sentados em cadeiras, em bancos, ou em casa você está sentado no sofá. A relação que eu tenho com o sofá, com o banco, é com o isso, com a coisa. Eu sento, ele me serve de um meio e tem uma finalidade, né? De que eu fique sentado. Mas a relação com o outro, com o tu, ele não é uma relação de coisificação, mas é uma relação que me leva, ele é o próprio fim, é a própria finalidade. Ele me leva um contato com outro ser humano, me leva um contato aonde que a relação
eu com tu, surge uma nova relação. No relacionamento matrimonial não é mais eu e tu, mas podemos dizer ao nós. Porque a partir, existe um cálculo matemático, eu também fui professor de matemática há um tempo atrás, antes de eu entrar na comunidade. Na matemática, 1 mais 1 é 2. Mas no relacionamento humano, 1 mais 1 são 3. Porque do relacionamento meu com a minha esposa, surge a minha prole, surge o meu filho, né? Surge um novo relacionamento. E aí nós vamos poder entender que esse tu, eu e tu, é o estreito, né? É o esteio para a vida relacional da pessoa. Eu e isso instaura no mundo, né? São as relações no mundo, um suporte da existência, do conhecimento e da utilização. Então, o eu é uma pessoa, o outro é tu. Então, meu relacionamento, ele não é como temos no primeiro slide, eu com o espelho, né? Eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo, né? Eu com a tela. Não, o relacionamento é eu com outro, com a outra pessoa. Tanto que esse relacionamento, né, segundo Santo Agostinho, ele precisa, quando eu entendo justamente aquilo que nós estamos falando, esse ato de amar, eu estou mostrando para o outro que ele existe. E hoje, na sociedade, nós temos a grande figuração de encarar o outro como uma coisa. Então, ele é aquilo que ele me serve. É o utilitarismo. Não, ele é um ser, ele existe, ele tem necessidades, assim como eu tenho, mas essa necessidade é porque ele existe, ele é uma pessoa, ele é de fato, não uma coisa, mas ele tem sentimento, ele tem emoção, e eu preciso compreender, a gente fala, né, eu estou aprendendo um pouquinho sobre a questão do autoconhecimento, né, conhecer como é importante nós mulheres conhecermos o temperamento do nosso esposo, né, conhecer o temperamento dos nossos filhos, porque cada pessoa é única e eu tenho que amar de uma maneira única. Eu tive 2 filhos, infelizmente gostaria de ter tido mais, né, hoje eu vejo quanto que faz falta, né? Mas eu vejo que eu não podia assim tratar o meu filho da mesma maneira que eu trato minha filha, né? Não posso tratar o meu esposo da mesma maneira que eu trato meu vizinho. Cada pessoa é única. Então essa relação eu tenho que entender que ela existe e ela é uma pessoa diferente da outra. Então eu tenho que respeitar aquilo que ela é, a sua existência. Então é por isso que o Denilson falou, eu não posso tratar o outro como uma coisa, como uma necessidade, que aquilo que vai ser útil para mim, assim como está sendo esse microfone, para ampliar o som. Não, essa pessoa, ela existe e eu preciso amar por aquilo que ela é. E quando nós falamos em relacionamento pessoal, eu acho que tem uma primazia. A primazia é o diálogo. A primazia do diálogo é fundamental para a existência humana. Então, um relacionamento pessoal, se não tem diálogo, ele deixa de existir. Isso é fundamental que nós compreendamos, né? Quando nós vemos que temos um problema na família, o problema não é a família. O problema não é o indivíduo, né? Muitas vezes nós temos uma mentalidade, padre, que muitas vezes colocamos o problema familiar no filho, no esposo, na esposa, nós colocamos no indivíduo. Mas nós temos um sociólogo chamado Pier Paolo Donati, ele vai falar sobre abordagem relacional. Nessa abordagem relacional, ele vai falar que o problema não está no indivíduo, mas sim nas relações. Quando nós partimos de um olhar a partir do indivíduo, nós encontramos as relações. Quando nós olhamos a partir das relações, nós encontramos o indivíduo. Então, quando você tem um problema na família, você tem um problema na sociedade, o problema não são os indivíduos, né? Nós corremos o risco de cair em algumas falácias que nós ouvimos, infelizmente, até no meio cristão, que muitos falam que preferem, às vezes, o convívio com um animal
animal, né, de estimação do que com o ser humano. Confio mais no meu cachorrinho do que no ser humano. Nós caímos nesse conto de fadas, né? Não, o problema não é o indivíduo. Eu tenho um problema de relacionamento. Eu não consigo conviver com o outro, eu não consigo esvaziar da minha ideia, eu não consigo compartilhar, não dar espaço para o outro ouvir ou falar. Uma experiência que nós fizemos muito bonito foi uma vez nós fizemos um curso. Eu sei que aqui em São Paulo tem algumas paróquias que utilizam a pastoral da escuta. E é interessante esse movimento. Alguns padres falam, quando a pastoral de escuta começou a trabalhar na comunidade, aumentou as confissões, né? Porque o pessoal muitas vezes procura o padre para falar de problemas e não de pecados, né? Vai falar de problemas relacionais. E nós, em 2000, agora eu não lembro certo o ano, nós somos naturais de Jundiaí e nós servimos na paróquia Nossa Senhora da Conceição. E de repente lá o padre nos procurou um dia e falou assim, eu não aguento mais, do bom sentido, né? De casal chegar à minha frente. 2012, né? E muitas vezes para confessar, a esposa falava o pecado do marido, o marido falava o pecado da esposa, né? O marido sentava, falava da esposa e ele via que o problema era relacionamento. E aí nós criamos um grupo chamado Grupo Apoio às Famílias e nós começamos a trabalhar junto com a pastoral de escuta e começamos a entender que o problema era a relação, a falta de compreensão, o comportamento agressivo, né? A falta de conhecimento, e até que o padre colocou aqui, de maturidade no relacionamento. Muitas vezes se casaram, mas não teve o consentimento, teve tudo certinho, mas não tinha maturidade ainda. E aí nós começamos a perceber que dentro dessa abordagem, a família permanece como uma experiência vital no relacionamento pessoal. E aí começa a ter um rompimento nos vínculos familiares, né? E outra coisa, né? A gente acha que separando do esposo, vou resolver meu problema. Só que eu preciso realmente me conhecer, olhar para mim. Hoje a gente tem muita tendência de olhar o outro, apontar o nosso dedo para o outro, e sempre o problema é o outro, né? Só que nunca trago para mim. Então, por isso que é importante também entender aonde eu estou errando, o que eu preciso melhorar, quais são os meus vícios, o que eu preciso praticar de virtude na minha vida. Então, é um caminho que Deus chama também, através do amor, a santidade. Por isso que o casamento, como o Denilson falou, não é algo para ser feliz, ou mesmo num trabalho, num relacionamento com o vizinho, né? A gente sempre busca uma expectativa no outro, sendo que eu preciso olhar mais para mim, olhar para aquilo que eu sou, para entender também e conhecer o outro, para entender aquilo, como eu vou me relacionar com o outro. Então, entender que essa relação, ela é importante, e eu preciso me conhecer de fato, entender como eu tenho que me relacionar com o outro, e conhecer essa pessoa de fato, porque isso nos ajuda a enxergar, a ver tantas coisas, e a sair de si. E aí a gente tira aquele olhar, aquele foco negativo, né? E a gente sempre, aquilo que eu falei, a gente sempre traz para o outro. E achando que o casamento, eu me separando, né, amor, isso vai resolver. E não vai, porque quem aqui conhece? Eu pelo menos conheço várias pessoas que já passaram por 3, 4 relacionamentos. Ai, aquele não... Mas não é o outro, sou eu. Entende? Então, quando eu começo a entender que é parte dessa relação, mas parte primeiramente de mim, porque, como se diz, né, quando um não quer, o outro não briga, não é assim que funciona. Então, entender que eu preciso aprender a me relacionar, partindo do ponto de olhar para mim e olhar para aquilo que o outro é, a existência. E quando eu começo a entender esse caminho desse relacionamento pessoal, nós vamos entender que quando nós temos a dificuldade do convívio familiar, né, desse relacionamento familiar, nós começamos a replicar isso também na sociedade.